Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta catequese de hoje, nós vamos refletir sobre o tema Encontramos Nosso Salvador. Eu te convido agora, se for possível, é claro, que você possa tomar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho de São João, capítulo 1, e vamos meditar os versículos de 40 a 42. Assim diz este trecho do Evangelho de São João. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido a declaração de João e haviam seguido Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe falou: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, conduziu-o até Jesus. Olhando para ele, Jesus lhe disse: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Caríssimos irmãos e irmãs, neste trecho do Evangelho, nós vemos então esse encontro entre Simão Pedro e Jesus. E Simão, ele é conduzido até Jesus pelo seu irmão André. E André diz a Pedro: nós encontramos o Messias. O nosso tema de hoje é justamente esse: encontramos nosso Salvador. Mas vamos então começar a nossa reflexão partindo da seguinte pergunta: quem é Jesus Cristo? Quem é esse Messias que André apresenta para seu irmão Simão, que depois tem o seu nome trocado para Cefas, para Pedro? Vamos lá no início. Na criação, Deus criou Adão e Eva num estado original de santidade, de amizade com Ele. Eles viviam no paraíso. E Deus disse a Adão: você pode comer de todas as árvores que se encontram no jardim, exceto a árvore que está no meio. O que Adão foi lá e fez, juntamente com a sua mulher Eva? Adão desobedeceu a Deus. Adão pecou. E se nós pegamos lá no livro do Gênesis, quando Deus se encontra com Adão e com Eva, depois da queda, depois que eles pecaram, Deus faz uma promessa a Adão e Eva. Deus promete à humanidade, ali na pessoa de Adão e Eva, alguém que os libertaria do pecado, alguém que os reconciliaria novamente com Ele. Deus promete a Adão e Eva uma descendência que esmagaria a cabeça da serpente. Depois, se nós continuarmos na história da humanidade, na história da salvação, nós vamos ver que em um determinado momento, Deus escolhe um homem, Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão e promete a Abraão que ele será pai de uma grande descendência. E Deus então promete a Abraão um povo. E Deus então escolhe este povo a partir de Abraão, formado a partir de Abraão, e depois promete a este povo que do meio deles sairia o Messias, o Salvador,
o ungido, aquele que lá no início fora prometido a Adão e Eva. Deus então faz essa promessa ao povo eleito, de que do meio deles viria o Messias, o Salvador, o Redentor, aquele que nos livra do pecado, do mal e da morte. Chegada a plenitude dos tempos, Deus, desde Adão e Eva, veio preparando a humanidade para enviar o Messias, o Salvador. Chegada a plenitude dos tempos, depois que estava tudo preparado, no momento certo, Deus então, por meio do seu mensageiro, o arcanjo São Gabriel, visita uma virgem de Nazaré, chamada Maria. E São Gabriel pergunta então à Virgem Maria se ela aceita ser a mãe do Salvador. E Maria diz sim. E a partir então do sim de Maria, nasce Jesus, o Emanuel. Jesus, o Cristo. O Cristo quer dizer Messias. O Cristo quer dizer o ungido de Deus, o eleito de Deus, o escolhido por Deus. Jesus, então, é este que havia sido prometido à humanidade na pessoa de Adão e Eva, desde o início da criação, desde a queda. Depois Deus veio preparando, escolhe Abraão, escolhe um povo, forma um povo a partir de Abraão. E Deus vai preparando esse povo e vai através das profecias, dizendo, olha, eu vou enviar um Messias, eu vou enviar o Salvador. E chegada a plenitude dos tempos, Deus então nos envia o seu Filho, que é Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Jesus é o filho de Maria. Jesus é o filho adotivo de José. Jesus é um homem, 100% homem, mas Jesus é também Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus peregrinou, caminhou na Palestina, na Terra Santa. Jesus pregou, curou a muitos. Jesus ressuscitou os mortos. Jesus é aquele que foi crucificado, mas não está morto. Ele vive, ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e vive entre nós. Então, respondendo a esta primeira pergunta da nossa catequese de hoje, quem é Jesus? Nós podemos dizer que Jesus é o Messias, como apresenta André ao seu irmão Pedro. Jesus é aquele que estava prometido desde o início do tempo, é aquele que Deus prometeu que viria para nos libertar, para nos salvar do pecado, do mal e da morte. Jesus então é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus que se faz homem, é Deus que se faz carne no seio de Maria e caminha entre nós e vem viver entre nós. É crucificado, morto e sepultado, mas ressuscita ao terceiro dia e sobe aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim rezamos no creio. E qual é a missão de Jesus? O que Jesus veio fazer aqui, nesta terra? Uma vez que Ele é Deus, que se faz homem, mas por quê? A primeira resposta, eu já até acabei dando, Jesus é aquele que era prometido lá desde o início, desde que Adão e Eva pecaram. Jesus é aquele que era prometido para nos libertar do pecado. Então, quando nós nos perguntamos, qual é a missão de Jesus
A missão de Jesus, ela é nos libertar do pecado. Por isso nós dizemos que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. A palavra Redentor quer dizer aquele que desamarra, porque o pecado nos amarra, o pecado nos amarrou. E Jesus é aquele que vem então como nosso Redentor, aquele que nos desamarra do pecado, da maldade, do inimigo de Deus que nos amarrou, que nos amarra através do pecado. Então a missão de Jesus é salvar a humanidade. A missão de Jesus é reconduzir a humanidade ao plano de Deus. O pecado, ele não fazia parte do querer de Deus para nós, ele não faz parte do plano de Deus para nós. Ele foi um acidente de percurso, por causa da nossa liberdade mal usada, da liberdade dos nossos pais, Adão e Eva. Jesus é aquele que vem então nos colocar novamente no rumo do plano de Deus para nós. Jesus é aquele que vem nos mostrar a face do Pai. Porque São João, no seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 18, nos diz que a Deus ninguém o viu, a não ser o Filho unigênito do Pai. Jesus é o Filho unigênito, Jesus é Deus, e Ele desce do céu para nos mostrar o rosto do Pai. Qual é o rosto do Pai? Nós vemos o rosto do Pai em Jesus. Em uma outra passagem do Evangelho, Filipe, um dos apóstolos, diz a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus diz a ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem me vê, vê o Pai. A missão de Jesus é nos salvar. A missão de Jesus é mostrar para nós o rosto do Pai. E qual é o rosto do Pai? O rosto do Pai é o rosto do amor. O rosto do Pai é o rosto da misericórdia. O rosto do Pai é o rosto da compaixão. O rosto do Pai é o rosto daquele que deseja ardentemente estar com seus filhos. A missão de Jesus é também mostrar para nós a face do Pai, a face verdadeira de Deus. Jesus também na sua missão, faz parte da sua missão, revelar a nós homens quem somos nós. E quando eu digo homens aqui, estou dizendo homens e mulheres. O Concílio Vaticano II, na sua Constituição Gaudium et Spes, sobre a Igreja e o mundo, vai dizer que Jesus é aquele que não só revela Deus ao homem, mas ele revela o homem para o próprio homem, porque o pecado nos desfigurou. Se nós vivemos baseados apenas na nossa pouca imagem que nós temos dos seres humanos, nós, queridos irmãos e irmãs, às vezes até desanimamos da humanidade, né? Porque quando nós olhamos muitas vezes uns para os outros, nós vemos maldades. Quando a gente liga o noticiário, quanta maldade, quanta coisa ruim. E que às vezes a gente nos faz querer desacreditar da humanidade. Só que acontece que essa não é a verdadeira face da humanidade. A verdadeira face do homem está estampada também em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós vemos a face estampada de Deus, porque Ele é Deus. Em Jesus Cristo nós vemos a verdadeira face estampada do homem, porque Ele é homem, e o homem perfeito, o homem sem pecado, o homem sem a maldade, o homem sem o ódio, o homem sem o egoísmo. Então faz parte também da missão de Jesus revelar para nós qual é a nossa verdadeira imagem. O que é que nós devemos nos tornar de fato? Nós devemos ser como Ele é, porque Ele é o homem perfeito. Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos encaminhar novamente para o Pai, Jesus veio para nos mostrar a face misericordiosa de Deus, Jesus veio para nos revelar a nós mesmos quem somos nós, o que nós devemos ser, como nós devemos ser, e Jesus veio para nos anunciar o reino de Deus e nos convidar para que nos encaminhemos para este reino.
estamos neste mundo de passagem e somos convidados a viver a vida eterna com Deus no céu. E Jesus então, tem como missão para nós anunciar o reino, nos encaminhar para o reino, mostrar para nós este reino de amor do Pai, do qual todos os homens e mulheres são convidados a participar. Por que nós devemos seguir Jesus? André se encontra com Jesus e depois que ele se encontrou com Jesus, ele foi lá e chamou o seu irmão Pedro para que também ele começasse a seguir Jesus, porque André começou a seguir Jesus e ele convida Pedro a seguir Jesus também. Por quê? André faz isso porque eu e você somos convidados a seguir a Jesus. Devemos seguir Jesus porque Ele é Deus, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus que caminha conosco, Ele é o Deus que nos aponta os céus. Devemos seguir Jesus porque Ele é o homem perfeito e seguindo a Jesus nós viveremos plenamente a nossa humanidade, deixando que Ele viva em nós. Quando eu me coloco no seguimento de Cristo, procuro seguir a Cristo, procuro imitá-lo, procuro ser como Ele era, agir como Ele agia, eu estarei vivendo plenamente, verdadeiramente, a humanidade a qual eu sou chamado a viver e a ser e a manifestar no mundo. Nós devemos seguir a Jesus, a tal ponto de que um dia possamos dizer, como São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Devemos seguir tanto a Jesus, e seguir aqui significa ter intimidade com Ele, a ponto de nos parecer tanto com Ele, que um dia nós possamos dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Diante de tudo isso, queridos irmãos e irmãs, eu deixo aqui para terminar este nosso momento, esta nossa catequese, duas perguntas, duas provocações, E aí, você já teve um verdadeiro encontro com Jesus? Esse encontro que te marcou, esse encontro que, assim como foi com André, algo que impactou a sua vida, te marcou de tal maneira que você quer também trazer outras pessoas para esse mesmo segmento de Cristo? E depois, Você já está seguindo a Jesus? Você já está se parecendo com Jesus? Você já, como São Paulo, pode dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim? Essa deve ser a nossa meta, Nós, se não nos encontramos ainda com Jesus, precisamos pedir a Ele, Senhor, me dê a graça de encontrar-me contigo, e que esse encontro marque a minha vida, de maneira que me faça ser desamarrado do pecado, de maneira que me faça encontrar com a face misericordiosa do Pai, de maneira que esse encontro me faça encontrar comigo mesmo, com o que tem de melhor em mim. E se você já se encontrou com Jesus, que bom. Mas qual é a medida do seu encontro? Que tanto você se deixou encontrar por Deus? Você já pode dizer como São Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim? Se você ainda não pode dizer assim, Cristo ainda precisa se aprofundar na sua vida. Esse encontro precisa se aprofundar um pouco mais, porque uma vez que nos encontramos com Cristo, essa deve ser a nossa meta. Que Nossa Senhora, a mãe dos apóstolos, a mãe de Jesus e nossa mãe, mãe da igreja, interceda por nós, para que de fato nós possamos seguir o nosso Salvador, que de fato Jesus possa ser o único Salvador e Redentor da nossa vida, e que Ele
nos livre do pecado, nos aproxime de Deus, nos aproxime de nós mesmos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que Deus nos abençoe. Amém.